meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje iniciaremos os nossos estudos sobre a Revolução Inglesa. Nós trabalhamos até hoje com somente história do Brasil. A partir de hoje, iniciaremos os nossos estudos sobre a Revolução Inglesa. Faz-se necessário uma pequena revisão a respeito do conteúdo que já vimos de história geral. Nós aprendemos o ano passado, vocês aprenderam primeiro Idade Antiga, depois Idade Média, depois Idade Moderna. Na Idade Moderna, trabalhamos alguns temas fundamentais para a aula de hoje. Vimos a formação dos Estados Nacionais, o Renascimento, a Reforma Protestante, o mercantilismo, o absolutismo. Esses temas são temas de absoluta relevância para compreender o tema de nossa aula de hoje, a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa se insere ainda na Idade Moderna, já que ela ocorre no século XVII. A Idade Moderna ela vai do século XV até o século XVIII. Mas ela é considerada um rompimento com todo esse quadro que acabamos de descrever, porque ela é considerada a primeira revolução burguesa da história. Observem o subtítulo, a ascensão da burguesia e o processo revolucionário. Foi na Inglaterra que a burguesia, pela primeira vez, assume o poder político. Vamos entender esse processo? Vamos lá? Muito bem. Para que a gente entenda o processo revolucionário inglês, vamos fazer um histórico. Muitos dos elementos que trarei para a aula de hoje são, na verdade, conhecidos por vocês. Então, relembraremos para que possamos entender perfeitamente como se deu a Revolução Inglesa e, portanto, a ascensão política da burguesia na Inglaterra. Começaremos de um histórico na Inglaterra no século XIII. No século XIII, a Inglaterra tem a presença de duas instituições que analisaremos agora, o Parlamento Inglês e a Magna Carta. O parlamento que você escuta falar até hoje na Inglaterra, o parlamento que praticamente permanece com a mesma estrutura que analisaremos aqui agora, é o parlamento surgido no século XIII. Esse parlamento ele era formado de duas câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes, como o próprio nome explicita, formada pela nobreza, membros do alto clero anglicano e da alta nobreza. Essa Câmara era composta em sua maioria por anglicanos, a religião oficial do Estado. Analisaremos daqui a pouco essa questão religiosa. De outro lado, a Câmara dos Comuns. Quem compunha a Câmara dos Comuns? A burguesia e a chamada gentry, uma pequena nobreza aburguesada, que vai se interessar por questões comerciais. Então, são pequenos proprietários rurais, burguesia e gentry. Eles são, em sua maioria, presbiterianos e puritanos. Essa composição que eu acabei de descrever é a composição do parlamento inglês atual. Ah, professora, mas ainda existe Câmara dos Lordes no parlamento inglês? Sim, ainda existe Câmara dos Lordes no parlamento inglês. Se você for à Inglaterra, você pode solicitar, sempre anteriormente, uma visita ao parlamento inglês para ver esse monumento histórico e tão representativo da história inglesa. Aqui temos uma imagem, desculpem, do parlamento inglês, a primeira imagem representando a Câmara dos Lordes e a segunda imagem representando a Câmara dos Comuns. Muito bem, a segunda instituição, que é a Magna Carta. O que é a Magna Carta? Criada em 1215. A Magna Carta é a Constituição, primeiro documento escrito de limitação do poder real. Estamos falando de Idade Média. Enquanto em toda a Idade Média o direito é consuetudinário, ou seja, baseado apenas na oralidade,
na Inglaterra já temos um documento escrito que limita o poder do rei. Se em toda a Europa o rei reina, mas não governa, na Inglaterra o rei reina, ele não governa e, além de tudo, tem um documento dizendo que o poder dele é limitado. Essa é a grande originalidade da história inglesa. Observem aqui, leiam comigo. Em português, Grande Carta. É a forma reduzida do título em latim de Magna Carta Libertum. Grande Carta das Liberdades ou Concórdia entre o rei João e os barões para a outorga das liberdades da Igreja e do rei inglês. Um documento de 1215 que limitou o poder dos monarcas da Inglaterra, especialmente o do rei João, que assinou, impedindo assim o exercício do poder absoluto. É claro que não podemos falar aqui ainda, nesse momento, em um poder absoluto, do absolutismo como um sistema de governo, mas do absolutismo como poder total do rei. Ou seja, a Magna Carta, ela vai limitar o poder do rei e vai ser fundamental para entendermos todo o desenrolar do processo revolucionário. Bem, aqui temos uma imagem da Magna Carta do documento original, que é o documento base para todas as constituições que temos praticamente no mundo inteiro. Evoluindo um pouco na história inglesa, estudamos um pouco desse tema no ano passado, temos nos séculos 14 e 15 a Inglaterra envolvida em dois grandes conflitos que seriam fundamentais também em sua história. A Guerra dos 100 Anos, que ocorre de 1337 a 1453, ou seja, ela dura mais de 100 anos, uma guerra que ocorreu entre França e Inglaterra. Vamos relembrar rapidamente os motivos dessa guerra. Ela foi basicamente uma guerra feudal, uma disputa territorial entre as regiões que viriam a ser a França e a Inglaterra. Não temos ainda Estado Nacional no início da guerra. A disputa de uma região importante, uma região manufatureira, a região de Flandres, foi também um dos elementos motivadores dessa guerra, além da disputa dinástica, porque os reis da Inglaterra e da França eram de dinastias semelhantes. Essa disputa é que teria então originado o conflito. Temos aí participações inéditas daquela que virou santa, de Joana d'Arc, e por fim a vitória francesa, em grande parte atribuída à participação de Joana d'Arc. No final dessa guerra, temos a formação dos Estados Nacionais inglês e francês, embora o Estado inglês só tenha se consolidado através de um outro conflito, dessa vez interno, a chamada Guerra das Duas Rosas. A Guerra das Duas Rosas, ela envolveu duas dinastias, a dinastia de Lancaster e a dinastia de York. A dinastia de Lancaster, representada pela rosa vermelha, e a dinastia de York, representada pela rosa branca. Brigaram, e ao final desse conflito houve um casamento entre um membro da casa de Lancaster e uma dama da casa de York. Se fundindo as duas dinastias, temos aí originalmente a dinastia Tudor, que foi uma das dinastias mais importantes da história inglesa. Vejamos os representantes dessa dinastia. Muito bem, então vejam bem, nos séculos XV e XVI temos aí, como eu disse, da fusão das duas dinastias, Lancaster e York, a dinastia Tudor. A dinastia Tudor, ela foi iniciada por Henrique VII. Henrique VII, ele encontrou um país cansado de guerra, devastado pelas guerras. E isso vai colocar poder absoluto nas mãos de Henrique VII. Ele consolida o Estado inglês, mas ainda não representa o auge do absolutismo na Inglaterra. Somente com seu filho, Henrique VIII, é que teríamos o auge do absolutismo. Henrique VIII, vocês devem se lembrar do nosso conteúdo do ano passado, quando abordamos a Reforma Protestante. Henrique VIII foi o rei que promoveu a Reforma Anglicana. É aquele rei que se casou 5 vezes
casado primeiro com Catarina de Aragão e depois com Ana Bolena. Ele pede o divórcio da primeira esposa, Catarina. O Papa nega, obviamente, não porque ele não desse o divórcio, analisamos isso no ano passado, mas porque Catarina era espanhola e ele não queria nenhuma dissidência com a Espanha. E, na verdade, era tudo que o rei queria, porque ele rompe com a igreja, confisca as terras da igreja e se torna o soberano absoluto da igreja na Inglaterra. Passa a ser, então, o chefe da igreja e do Estado. E, através do ato de supremacia, ele se torna, então, a autoridade maior religiosa na Inglaterra, concentrando, assim, poder político e religioso. Henrique VIII foi um dos monarcas mais importantes da história inglesa, justamente por ser o fundador do anglicanismo. Henrique VIII, que tanto queria ter um filho, acaba tendo esse filho, Eduardo, mas ele morre antes de poder, de fato, assumir integralmente o trono. Ele chega a assumir, muito jovem, com 14 anos, mas morre logo depois. Vai ser então sucedido por sua irmã, Maria I, filha de Catarina de Aragão, católica, que ficou conhecida como Blonde Mary. Por quê? Ou a Rainha Sanguinária. Sanguinária porque ela restabelece o catolicismo na Inglaterra e vai perseguir implacavelmente os anglicanos. Era, inclusive, inimiga da sua irmã, filha de Ana Bolena, Elizabeth I, sua sucessora. A católica promoveu, então, a perseguição aos anglicanos. Sua irmã vai sucedê-la no trono, já que ela não consegue também ter um herdeiro, um filho do sexo masculino. Na verdade, ela não tem filho de jeito nenhum, embora tenha até criado uma gravidez imaginária. Ela chega ao parto, mas na verdade não havia criança. Tal era a obsessão de ter um herdeiro para o trono inglês, mas acaba sendo sucedida por sua inimiga e irmã, Elizabeth I. Elizabeth I vai estabelecer a era de ouro da história da Inglaterra. Foi uma das rainhas mais fenomenais da história inglesa. Ficou conhecida como a Rainha Virgem. Nunca se casou, mas teve um reinado longo e magnífico. Promove os cercamentos dos campos ou enclosures. O que foram os cercamentos dos campos? O cercamento de terras comuns aos camponeses para a criação de ovelhas. Queriam estimular as manufaturas na Inglaterra. Esses camponeses que viviam no campo foram para a cidade e futuramente seriam a mão de obra essencial para que a Inglaterra fizesse a Revolução Industrial. Além disso, a Inglaterra, Elizabeth incentivou também na Inglaterra, não oficialmente, óbvio, a pirataria. E essa pirataria acabaria levando a Inglaterra a se enriquecer, já que nesse momento da expansão marítima, que é o momento que ela governa, os donos do mundo eram Portugal e Espanha. Portanto, a Inglaterra agiria através dos corsários e dos piratas, que trariam grandes riquezas ao Estado inglês. Em última análise, poderíamos dizer que o capitalismo é filho da pirataria e do roubo, ou seja, o país fundador do capitalismo, a Inglaterra, constrói a sua riqueza através da pirataria, através do roubo. Muito bem, iremos assistir agora um vídeo que retrata um pouco da vida de Henrique VIII. Espero que gostem do vídeo e daremos prosseguimento à nossa aula em uma segunda parte. Um beijo para vocês. Série Que Rei Sou Eu? Henrique VIII e suas 6 esposas. Meu nome é Lubertone e a minha tarefa é contar para vocês um pouco sobre o rei Henrique VIII, que há 500 anos subiu ao trono como um polêmico monarca da dinastia Tudor. Henrique VIII foi considerado um homem muito violento e uma figura marcante por causa de sua vida, do seu reinado, as histórias que giram em torno de seu nome e das mortes que ele causou. Este rei virou lenda.
Mas para contar a sua história e mostrar a vocês um pouco da vida dele, eu tive que viajar para muito longe, porque Henrique VIII nasceu na Inglaterra. Inglaterra? Véi, na boa, onde fica isso? Inglaterra, um país que fica na Europa, faz parte do Reino Unido. Sua capital é Londres e lá, até hoje, impera a monarquia parlamentarista, tendo como chefe de Estado a Rainha Elizabeth II. Henrique VIII da Inglaterra nasceu em Greenwich, no ano de 1491, há mais de 500 anos. Véi, na boa, o cara é mais velho que o Brasil. Claro que sim, Henrique VIII foi o mais famoso morador do Tower of London, ou seja, Torre de Londres. Esse castelo que vocês estão vendo aí e que tem mais de 900 anos. Esta é a entrada dele. Torre de Londres é a primeira fortaleza europeia. Já foi ocupada pelos romanos, foi palácio real, prisão, local de execução, arsenal, abrigo de animais selvagens e casa de joias. A Torre de Londres é uma das mais famosas construções do mundo. E aqui dá pra gente conhecer um pouco como era a vida medieval. Nela guardam-se, além de muitos tesouros históricos, corvos, armaduras e as joias da coroa. Foi aqui, há muitos e muitos séculos atrás, que Henrique VIII morou grande parte de sua vida. Isto é uma catapulta. E ela fica aqui nessa entrada. Catapulta? Catapulta, instrumento que possui uma espécie de braço capaz de lançar pedras, metais pesados e bolas de fogo a grandes distâncias. Henrique VIII foi rei da Inglaterra a partir de 1509. Ele tinha 18 anos e governou até a sua morte em 1547. Morreu com 56 anos. Ele morou neste castelo e teve 6 esposas. Vamos saber como foi isso? Primeira esposa, Catarina de Aragão. Ela era viúva de seu irmão Arthur, que morreu aos 15 anos. Henrique VIII herdou dele o trono e a esposa. Essa união foi incapaz de produzir um herdeiro masculino para o trono. Ele entrou com um pedido de anulação do casamento. Henrique VIII queria casar-se de novo e afastou Catarina a pedido de Ana Bolena. Ana Bolena? Ana Bolena, a segunda esposa. Para conseguir casar-se com Ana, Henrique VIII separou-se de Catarina. Rompeu com a Igreja Católica, que não abençoou sua separação e o excomungou. E ele, então, criou a Igreja Anglicana. Mas Ana também não trouxe herdeiros varões ao rei. Foi rainha por apenas 3 anos, sendo depois presa, acusada de bruxaria e traição, enclausurada na Torre das Torturas e morta por decapitação. Decapitada? Decapitação é a remoção da cabeça de um ser vivo. Era um dos métodos de execução usado pelo rei Henrique VIII, que mandou decapitar muitos de seus inimigos e amigos também. Jane Seymour. Jane Seymour foi a terceira esposa de Henrique VIII. Um dia depois da execução de Ana Bolena, em 1536, Henrique ficou noivo de Jane Seymour. O casamento ocorreu 10 dias depois. Em 1537, Joana deu à luz a um filho, o príncipe Eduardo, o futuro Eduardo VI. O parto foi difícil e a rainha morreu no palácio de Hampton Court, em 24 de outubro de 1537, poucos dias depois de ter dado à luz devido a uma infecção. Ana de Cleves. Ana de Cleves foi a quarta esposa de Henrique VIII. Ele queria casar-se de novo e a conheceu através de uma pintura. Mas, quando ela chegou à Inglaterra, Henrique achou-a pouquíssimo atraente. Porém, ele se casou com ela em 6 de janeiro de 1540. Mas por causa de disputas com que os Cleves estavam metidos, Henrique VIII decidiu terminar o seu casamento. Com esta desculpa, ele viu-se solteiro de novo. Catarina Howard. Catarina foi a quinta esposa do rei Henrique VIII e o encantou com seus atributos. Ela era prima de Ana Bolena e eles se casaram em 1540. Mas Catarina de Howard acabou tendo a mesma sorte de Ana Bolena. Foi acusada de traição, teve seu casamento anulado e foi
decapitada pelo rei. Catarina Parr. A sexta esposa de Henrique VIII foi a calmaria para os dias nebulosos do monarca. Eles casaram-se em 1543. Catarina era uma rica viúva, benquista no castelo e tinha fama de ter abrandado o gênio do marido. Catarina permaneceu casada até a morte de Henrique VIII. Depois disso, ela ainda casou-se mais uma vez.